Boa tarde, meu nome é Daniele Silva Amaral. Eu sou aluna do programa de pós-graduação em Ciências Fisiológicas pela Universidade Federal de Alfenas e hoje eu vou dar uma aula sobre o cultivo de bonsai. Então, o que é o bonsai? O bonsai, segundo a sua palavra, significa árvore criada em bandeja. Ele é uma arte que visa cultivar as árvores em pequenos recipientes, vasos ou pedras ornamentais, inspirada em formas e proporções encontradas na natureza. Essa arte se baseia na sensibilidade, na visão e no tato. O bonsai também é considerado uma terapia, já bastante indicada, onde nos ensina observação, cuidado e, principalmente, paciência. Qual que foi, então, a origem do bonsai? O bonsai, ele se iniciou na China, creio que seja em torno do século III a.C. Lá, como os monges chineses tinham uma especial obsessão pela imortalidade, eles recorriam aos vales e abismos buscando o elixir da vida. Durante essas viagens, os monges observaram que algumas árvores de tamanho reduzido mostravam sinais de terem vivido muitos anos. E apesar do meio hostil no qual se desenvolviam, elas floriam a cada primavera. Então, estes monges, eles começaram a recolher essas plantas para continuar a vida delas num recipiente. Por seu valor religioso, ligado à meditação, eles as puseram nas escadas dos templos, acreditando que nessas árvores em miniaturas se concentrava a força vital, e receberam o nome de bonsai. Séculos depois, muitos monges se instalaram no Japão, levando com eles o bonsai. A partir dos ensinamentos chineses, então, os japoneses desenvolveram as técnicas de cultivo, criaram os estilos básicos, a terminologia adequada e difundiram o bonsai pelo mundo. Aqui nessa figura mostra a primeira exposição de bonsai na Europa. E qual que foi a origem, então, do bonsai no Brasil? A história do bonsai no Brasil ela começa com a imigração japonesa, a partir de 1909. Eles acreditam que os bonsais eles teriam vindo já no primeiro navio, que é o Kasato Maru, provavelmente um ou mais exemplares de bonsai. E aqui eu coloquei a representação desse primeiro navio com os japoneses que chegou no Brasil. Além desse navio, o Brasil ele também sofreu uma influência muito grande americana. Havia uma revista americana que tinha uma seção brasileira, conhecida como As Seleções. Um texto sobre bonsai, então, foi traduzido e publicado no Brasil na década de 40, e a revista brasileira Seleções tinha uma grande abrangência entre os brasileiros. E isso contribuiu significativamente para o conhecimento do bonsai no Brasil. Mas a influência norte-americana ela veio por diversos canais. Os filmes Karate Kid 1 e 2 também fizeram uma verdadeira apologia a essa arte, o que foi mostrado mais modestamente em Blade Runner, o Caçador de Androides, um dos filmes mais cultuados da década de 80. Depois exibidos e reprisados na TV, sendo assistido por milhões de brasileiros. Aqui eu coloquei duas figuras que representam o filme Karate Kid, mostrando o cultivo de bonsai nesse filme. E como que é classificado o bonsai? Quando se inicia o trabalho de bonsai, primeiro tem que se decidir qual o estilo você vai utilizar. Eu coloquei aqui 6 estilos básicos que são mostrados e se adaptam melhor ao desenho natural que é encontrado na natureza. O primeiro estilo, esse ereto formal, ele é ereto
e com uma simetria entre os galhos. O segundo, ereto informal, é o estilo mais comum que se encontra em bonsai. É o desenho mais básico no que se refere à estrutura natural dos troncos e das árvores. O objetivo desse está em desenvolver uma única linha de tronco sinuosa, atingindo desde a raiz até o ápice. Já o terceiro, tronco inclinado, a inclinação desse estilo se refere na direção do movimento do tronco. Este nunca parte do centro do vaso e se inclina na direção oposta ao lado onde ele está fixado. O outro estilo é o curvado pelo tempo. Esse estilo, como o próprio nome diz, ele simula o efeito de fortes ventos nos galhos de uma árvore. Já o outro estilo, em forma de cascata, ele tem a aparência de uma queda d'água. E o último estilo que eu coloquei aqui, tecnicamente, ele é resultado de condições adversas, mostrando como a natureza ela pode quebrar regras, com graça e beleza para sobreviver. Depois eu vou ensinar como que a gente faz para deixar o bonsai no estilo que preferir. Então, como fazer um bonsai? Primeiro você tem que fazer uma escolha da planta de uma espécie que seja adequada para o seu clima e decidir se você quer cultivar dentro ou fora de casa. Você pode escolher uma semente ou já começar com uma muda, e essa muda pode ser, por exemplo, um pinheiro, que é o que mais se encontra em bonsai, ou pode ser uma planta frutífera, como mexerica, uma maçã, acerola, jabuticaba, aí vai de cada um. E depois que você escolheu qual planta você vai fazer o seu bonsai, você precisa selecionar o vaso. O traço principal dos bonsais é que eles são cultivados em vasos que restringem o crescimento. E para prevenir o apodrecimento deles, você também deve garantir que o vaso ele tenha um ou mais furos no fundo dele para drenar a água no fundo. O próximo passo é o preparo da planta. Então, se você vai começar a partir de uma muda, você vai tirar a planta do vaso atual que ela tá, tomando muito cuidado para não quebrar ou danificar o tronco principal e nem as raízes. É bom não tirar muito a terra que está muito próxima aqui entre as raízes para não danificá-las. Depois que você retirou essa mudinha, você vai pegar uma tesoura e vai aparar a pontinha de todas as raízes e a ponta de todos os galhos. Dessa forma, você vai estar cortando os meristemas apicais, que são responsáveis pelo crescimento da planta. Então, não é somente o vaso pequeno que vai restringir o crescimento da planta, você também precisa fazer essa poda para retirar os meristemas apicais. O próximo passo é o preparo do vaso. A mistura e a composição do solo, ela poderá variar em suas proporções conforme o tipo de árvore que você escolheu para o bonsai. Mas, no geral, devemos utilizar uma mistura composta de partes iguais de terra de origem vegetal, areia lavada, que também é conhecida como pedrisco, e terra argilo-arenoso. Também é bom procurar trabalhar sempre com o substrato levemente umedecido. O próximo passo é envasar a planta. Você vai posicionar, então, a planta no vaso, na orientação que você quer que ela fique. E sobre a terra, podemos plantar alguns tipos de pequenas forrações ou colocar umas placas de musgo, para que evite que a terra recém-colocada ela resseque com facilidade ou que ela saia com facilidade do vaso. Além de também deixar o bonsai com um aspecto mais bonitinho, mais ligado à natureza, tudo mais. Outro passo também importante é a aramação.
armação, ela é uma técnica que irá educar o bonsai ao seu estilo preferido e também deixar o seu tronco mais grosso. Lembra então que eu mostrei que existem várias formas de bonsai? Que é o ereto, o em cascata. Então, utilizando esse arame, você vai entortar e deixar o seu bonsai no aspecto que você quer que ele fique. É sugerido que compre arames de 1 milímetro a 2 milímetros de espessura para poder aramar todos os troncos do bonsai uniformemente. Outro ponto também que deve ser feito é o replantio. Só que essa operação ela deve ser realizada periodicamente e depende muito do tipo de planta, do estado que ela se encontra, do tamanho do vaso e do tipo de substrato que foi usado para plantar o bonsai. De um modo geral, ela deve ser feita entre 1 ano ou a cada 3 anos, porque a planta ela vai no vaso, ela não vai crescer muito de tamanho, mas a raiz ela se desenvolve um pouco, então você vai fazer esse replantio, vai podar um pouquinho a ponta das raízes e trocar a terra, porque como ela está num vaso muito pequeno, às vezes pode ser que falte nutriente nesse substrato, então é bom fazer esse replantio. Mas não é uma coisa muito demorada, em cerca de meia horinha só você já faz essa técnica, e como eu disse, pode variar entre 1 ano ou a cada 3 anos. E com isso finaliza o procedimento para você ter o seu bonsai em casa. Eu trouxe aqui uma curiosidade, que sabe-se que no Japão e na China existem exemplares com mais de 1000 anos de idade. Aqui eu coloquei umas fotinhas para vocês verem alguns exemplos desses bonsais que têm mais de 1000 anos de idade. Bom, essas foram minhas referências. Eu espero que vocês tenham então entendido qual foi a origem, o que é o bonsai, e que vocês possam passar a cultivar o bonsai em casa. Muito obrigada!